Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. E a igreja é bonita, né, para um culto de quarta-feira. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Para você também que nos acompanha através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você. Nossa Cristolândia, né, parceira nossa nos nossos estudos bíblicos. Deus abençoe muito vocês. E eu quero convidar os amados, por favor, para a leitura bíblica lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 24. E, na verdade, eu vou começar esse estudo com os irmãos hoje, e aí vamos parar na semana que vem, né, que vai ser a abertura de missões, e aí na outra semana nós entraremos, então, na segunda parte. Pegando um gancho aqui, né, o pastor Tadeu ele fez o estudo sobre matriculados na escola da oração, usou bastante, né, esse livro de Efésios. E eu quero também pegar uma caroninha aqui, não no estudo dele, mas uma carona aqui em Efésios, para a gente continuar nessa batida aí, continuar nessa pegada firme aí, imbuídos, né, pastor Tadeu? Como tem que ser. Lá no versículo 17, na verdade, é uma exortação que o apóstolo Paulo traz para nós, e o que eu quero pensar com vocês é justamente sobre esta nova natureza. A nova natureza que nós precisamos ter. E é sobre isso que vamos pensar hoje, na outra quarta-feira também. O texto bíblico vai dizer assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, queridos? Queridos, quando nós lemos as cartas paulinas, eu creio que nós podemos chegar num consenso. É claro que nem todas as cartas têm esse consenso, mas é muito comum nós sempre tirarmos dos textos, dos contextos que o apóstolo Paulo apresenta, sempre aquela ideia de que nós venhamos melhorar cada vez mais como homens e mulheres de Deus, que nós venhamos nos parecer mais, cada vez mais com Cristo, baseado na vida do próprio apóstolo Paulo, tanto que ele nos convida a ser imitador de Cristo, assim como ele mesmo foi. E eu vejo que, em muito, ele nos convida a viver esta vida. Eu vejo que quando o apóstolo Paulo ele nos traz esse pensamento, quando ele traz para nós essa ideia de nos parecermos mais com Cristo, também nos vem a ideia de que nós precisamos cada vez mais, irmãos, nos esvaziarmos de nós mesmos, daquilo que somos, daquilo que temos, da vaidade, do orgulho, da nossa prepotência, do nosso conhecimento, ou daquilo que nós achamos conhecer, ou daquilo que nós achamos saber. A grande verdade é que nós, às vezes, achamos que estamos com as nossas mãos cheias. Mas o apóstolo Paulo vem dizer para nós que nós precisamos cada vez mais nos encher do Espírito e da graça de Deus, buscando uma vida que agrade a Ele. E isso não é tão fácil, nós sabemos disso, irmãos. Viver essa nova natureza, viver esse novo homem, essa nova mulher em Cristo Jesus, nós entendemos não ser tão fácil assim. Mas essa busca pela santidade, para que nós venhamos nos parecer com Cristo, também é uma realidade que nós, cristãos, caminhamos juntos com essa busca da santidade. Nesse processo em que nós estamos aqui em terra, ainda em vida, nós buscamos viver em santidade. E a nossa vida, irmãos, a nossa maturidade, ou a nossa natureza, ou essa nova natureza em Cristo Jesus, ela em muito vai ser medida de acordo com o grau dessa santidade.
E essa santidade aqui também está associada à maturidade. A maneira como nós crescemos, como eu cresço, como você cresce também. E quando nós entramos aqui nesse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, diretamente, irmãos, ele nos coloca diante de um confronto. É lógico que não é esse o texto, não é isso que está descrito ali. Mas a ideia aqui é de nós nos depararmos com aquilo que nós éramos antes de Cristo, antes desse novo nascimento, antes desta nova criatura e o que nós somos agora. Se você pudesse fazer um paralelo da sua vida hoje, quem você era ou como você era sem Cristo na sua vida? Como é que era a sua vida? Como é que eram as suas ações sem Cristo na sua vida? Como é que era o seu linguajar, a maneira como você falava? Como é que eram os ambientes onde você frequentava? Como é que eram os relacionamentos que você tinha sem Cristo, antes de Cristo? Como é que era o seu modo de pensar? Como é que era o seu modo de agir? Como é que era o seu proceder sem Cristo? São respostas que só você tem, porque são experiências que só você mesmo viveu. Mas a segunda pergunta é, e depois, com Cristo? Esse novo ser, essa nova criatura, como é que é a sua vida agora com Deus? Quem você é com Cristo? Como são as suas ações agora com Cristo? Como é o seu linguajar agora com Cristo? Como são os seus relacionamentos também agora com Cristo? Como é que é o seu pensar, o seu proceder agora com Cristo? São perguntas que nós não nos fazemos, não é muito comum nós avaliarmos isso aqui. Mas esse texto aqui, o contexto aqui, o apóstolo Paulo está convidando a igreja em Efésios a pensar sobre isso. Vale ressaltar, irmãos, que esta igreja ela havia se tornado uma referência na história do cristianismo, no trabalho cristão. Ela estava na província romana, ali na Ásia. Era uma igreja muito importante para o tempo. Mas ainda assim, esta igreja precisou receber essa cartinha de Paulo, receber essa advertênciazinha de Paulo, assim como nós, nos dias de hoje também. E aí nós vamos entender por que ele precisou fazer isso. E hoje nós vamos trabalhar em apenas um ponto. E esse ponto que eu quero pensar com vocês é justamente esse, irmãos. Para vivermos essa nova natureza, nós precisamos adotar um novo estilo de vida. E eu convido você a voltar comigo no versículo 17, que vai dizer isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E eu queria, lógico, a título de estudo bíblico aqui, abrir um parênteses aqui para fazer um comentário acerca desses gentios aqui. O apóstolo Paulo talvez pudesse usar qualquer outro termo, né? Ou talvez até outro grupo, mas não, ele usa os gentios. E aí eu fui buscando aqui, irmãos, que coisa interessante que é a palavra de Deus. A história vai mostrar para nós que o povo de Deus, ao longo da sua história, ele foi nomeado, né? Recebeu. O primeiro nome que o povo de Deus recebeu foi de hebreu. O segundo nome que o povo de Deus recebeu foi o povo de Israel. E o terceiro nome que o povo de Deus recebeu foi o povo judeu. O primeiro povo hebreu, essa primeira referência do povo de Deus como hebreu, está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 13. É o próprio Deus que chama Abrão, que depois vai ter seu nome convertido para Abraão. É Deus quem o chama. É Deus quem o abençoa, e é Deus também que usa essa primeira referência de que Abrão e a descendência dele também teriam esse nome de hebreu. Gênesis capítulo 14, versículo 13 vai dizer assim, porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Esse episódio, só para você se encaixar aqui, é quando Ló é levado cativo. E aí Deus faz essa primeira referência aqui do povo hebreu, usando a pessoa de Abrão.
E Abrão, na verdade, é quem dá início a essa descendência e a esse povo hebreu. Abrão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó que teve o seu nome depois trocado para Israel. E ele então recebe, o povo de Deus recebe esse segundo nome. Não que o povo hebreu perdesse a sua essência, seu nome, não. Mas eles agora passam a ser conhecidos também como o povo de Israel, Gênesis 35. Israel, então, se subdivide nas 12 tribos que nós conhecemos, já estudamos aqui em nossa escola bíblica dominical. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte prevalece com o nome de Israel e o Reino do Sul prevalece com o nome de Judá. E Judá tem algo interessante aqui, o Reino do Sul permanece fiel à casa de Davi. E da casa de Davi vem aquele que nós temos como nosso Messias, que é Jesus. Lá em Apocalipse vai dizer sobre esse leão da tribo de Judá, que é Jesus, que vem da casa de Davi, que vem da tribo de Judá. Percebam que interessante, irmãos, estão 3 nomes referentes ao povo de Deus. E aonde é que entra o gentil, pastor? Porque em todo esse tempo, irmãos, da história, as pessoas que não se identificavam, as pessoas que não faziam parte deste grupo, eram tidos como pessoas gentias, como povo pagão. Nome esse, termo esse que se perdeu. Aquelas pessoas que não eram hebreias, que não pertenciam ao povo de Israel, que não pertenciam ao povo judeu, eram tidos como gentias. E aqui Paulo faz essa observação justamente a este povo. Povo esse que vivia, irmãos, na incredulidade, mergulhado no pecado. Como eu falei, mergulhado no seu eu, mergulhado nas suas prepotências. Não é o produto do nosso estudo hoje, mas em muito esse povo, em dado momento, em atrito com o povo de Deus, ao ponto de serem rejeitados pelo povo de Deus de forma errada. Mas o povo de Deus tinha uma certa repulsa. Mas aqui em Éfeso, o que acontece, irmãos? A palavra de Deus começa a ser pregada, o cristianismo começa a avançar, Jesus quebra esse paradigma, a palavra de Deus começa a entrar no coração dessas pessoas. Esses gentios começam a se converter, começam a fazer parte da igreja. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13, no mesmo livro que nós estamos lendo, nós atestamos isso. O texto vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. E aqui, irmãos, esse grupo ora excluído, só um momentinho. Esse grupo outrora excluídos, eles agora são alcançados pela graça de Jesus. E eles agora também começam a se converter. E eles agora são membros da igreja em Éfeso. E é aí, irmãos, e é aí que a gente começa a pensar no nosso estudo de hoje. Eles vêm de uma criação, eles vêm de uma formação, eles agora se convertem ao cristianismo, mas o que nós vemos aqui, irmãos, nesse contexto em especial, é que eles trazem consigo ainda muito da sua cultura, daquilo que eles eram, irmãos. Eles ainda não tinham adotado para si um novo estilo de vida, uma nova natureza, embora convertidos, embora na igreja do Senhor, mas ainda não tinham mudado, não tinham adotado um novo estilo de vida. Não tinham, irmãos.
E o que é que tudo isso tem a ver conosco, irmãos, para esse tempo? Quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos no meio eclético, às vezes que nós vivemos, nós vemos que às vezes nós temos pessoas que ainda que convertida, ainda que congregando na casa do Senhor, ainda que comungando, tendo momentos de comunhão conosco, ainda assim não tomaram posse desse novo estilo de vida, dessa nova maneira de viver. E era isso que estava acontecendo lá em Éfeso, irmãos. E é isso que, infelizmente, às vezes acontece também nos dias de hoje. E aí eu faço 3 destaques aqui, irmãos, dentro desta linha aqui de pensamento sobre esta nova natureza. A primeira ideia que eu destaco aqui, o primeiro destaque que eu faço aqui é sobre a renovação da mente. O apóstolo Paulo traz esta advertência, ou ele faz esta advertência em relação a mudar a minha maneira de pensar, como eu fiz algumas perguntas do antes e do depois. Uma vez em Cristo, irmãos, uma vez com o coração convertido, eu preciso também converter a minha mente. O versículo 17 que nós lemos aqui, não vou repetir, vou agora para o 18, vai dizer assim: obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. A mente renovada, irmãos, a nova maneira de pensar, precisa ser uma marca registrada na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. A maneira como nós pensamos, a maneira como nós reproduzimos aquilo que pensamos, isso precisa ser mudado, precisa ser renovado, irmãos. Essa marca precisa ser renovada. E é necessário fazer o quê? Primeiramente, o que é, irmão, necessário? Em primeiro lugar, romper com os velhos costumes, romper com as velhas coisas. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que as coisas velhas fizeram o quê? Passaram. Já não podem fazer mais parte do novo homem, do novo nascimento, da nova criatura. Principalmente na renovação da nossa mente. O crente precisa pensar diferente, irmãos. O novo nascimento nos impulsiona a isso, irmãos. A ótica que nós devemos ter em relação ao que pensar é que vai dirigir a nossa vida. E um homem de Deus precisa ser o quê? Diferente. Percebam que o apóstolo Paulo ele começa trabalhando na mente daquelas pessoas. E o que ele traz para nós é justamente essa ideia, irmãos, de trabalhar a nossa mente. Por quê? Porque é a nossa mente que dirige o quê? Os nossos atos. É a nossa mente que dirige aquilo que fazemos, as respostas que damos, a maneira como vivemos. É a nossa mente, irmãos. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E ele usa essa expressão carinhosamente, dizendo para eles, para aquela igreja, diz para nós também: não mais andeis como andam os gentios. De uma forma carinhosa, ele está dizendo assim: olha só, vocês não fazem mais parte daquele corpo, daquelas pessoas, daquela natureza. Não mais andeis assim, não mais pensem assim. Não se apeguem à vaidade dos seus próprios pensamentos. Não deixe isso entrar em seu coração. Não obscureçam os vossos entendimentos. Não vivam nessa ignorância. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ele usa a expressão vaidade. Vaidade de pensamentos. O que é vaidade, irmãos? Vaidade é algo vazio. Vaidade é algo que não edifica, é algo que não ajuda. O próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e 3, que nós conhecemos bem, o que é que ele vai dizer? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. No versículo 3 de Eclesiastes 1, ele vai dizer assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, como que se afadiga debaixo do sol. Se tudo isso for produto da vaidade. Vaidade essa de entendimento, de pensamento. Aí o apóstolo Paulo vem dizer: queridos, coloquem essas coisas de lado, vocês não pertencem mais a este corpo, a este grupo. A mente de vocês é nova, o pensamento de vocês precisa ser renovado. Não mais isso, coloquem isso de lado. Os gentios ocupam suas mentes com estas coisas, se preocupam com essas coisas, ocupam com aquilo que não agrada a Deus,
Ocupam suas mentes com aquilo que não provém de Deus, com aquilo que não edificam a Deus. Estas são as coisas que ocupam a mente do gentio. De vocês, não mais. Nosso, não mais. O nosso pensamento tem que ser com aquilo que faz o quê? Aquilo que provém de Deus. Aquilo que edifica o reino de Deus. Aquilo que edifica as nossas vidas. Aquilo que nos abençoa. Aquilo que faz de nós sermos canais de bênção na vida de outras pessoas também. Pensamentos vãs, Paulo vai chamar de vaidade. Futilidade é a palavra. De grandeza, talvez. De altivez, talvez. De não reconhecer a Deus. De não reconhecer o poderio de Deus. De não reconhecer quem é Deus. De não se curvar diante de Deus. E aí Paulo vem dizer, coloque isso de lado, queridos. Coloque esse pensamento, essa vaidade dos seus próprios pensamentos de lado, porque isso não edifica em nada. É o que ele fala para nós também. O segundo ponto que ele fala aqui é sobre o entendimento obscuro, ou seja, mente obscurecida. Mente tomada pela negritude do pecado. Mente que ainda não foi regenerada, ou que ainda não entrou no processo de regeneração. Cegueira espiritual, escuridão do pecado. Não consegue entender aquilo que é espiritual e aquilo que não é. No domingo, em nossa escola bíblica dominical, a lição de número 11, nós tratamos sobre isso, discernimento espiritual. Conseguir olhar com um olhar espiritual, não mais humano. Mas às vezes, irmãos, a escuridão de pecado é tanta que vedam os nossos olhos espirituais, selam a nossa mente, selam também os nossos ouvidos, irmãos. É essa a ideia aqui de entendimento obscuro. E era a maneira como os gentios viviam. E, infelizmente, era também algumas pessoas na igreja estavam vivendo desta maneira. Daí a necessidade do apóstolo Paulo as advertir, assim como nós também, irmãos. Escuridão total, que colocava aquelas pessoas alheia à vontade de Deus. Levavam aquelas pessoas a viver de uma maneira como se Deus não existisse. Levavam aquelas pessoas a viverem uma vida contrária àquilo que Deus queria. E ele vai usar também a palavra ignorância. Eles vivem na ignorância. E por que vivem na ignorância, irmãos? E ele chancela, ele vai dizer, por causa da dureza dos seus corações. Aquela síndrome, né? Eu nasci assim, eu aprendi assim, eu recebi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Fechou o seu coração, calcificou o seu coração. Dureza de coração, produto da ignorância. Ignorância não no tom de ser grosseiro no modo de falar, não. Ignorância é de não abrir o seu coração, não abrir a sua mente para entender de uma forma mais clara, mais transparente, esse novo nascimento, essa nova natureza, essa nova criatura, irmãos. E é triste isso, porque a pessoa com o coração endurecido, ela perde a sensibilidade. Para ela, o pecado já não faz mais sentido. Tanto faz, como tanto fez. A história nos mostra que uma das doenças mais tenebrosas do tempo antigo era a lepra. Eu não sei se você já teve contato com alguém com lepra, mas a lepra, ela torna a pele da pessoa insensível. Você pode fazer o que você quiser, que a pessoa não sente. Não sente. Você pode acender um fósforo próximo da pessoa, da pele da pessoa, que a pessoa não sente.
ela torna-se insensível. É mais ou menos essa ideia aqui de endurecimento no coração. A pessoa torna-se insensível pela negritude do pecado que está no seu coração, na sua mente, no seu ouvido também. E aí o apóstolo Paulo adverte, a igreja nos adverte também. Não se deixe levar por essa vaidade do seu próprio pensamento, não. Porque o seu pensamento está longe daquilo que Deus quer. E aí ele traz para nós essa primeira ideia, eu trago para você, apresento para você essa primeira ideia de renovação da mente nesta nossa nova natureza. Segundo destaque que eu faço aqui, versículo 19, agora é o autocontrole. O autocontrole precisa também fazer parte dessa nova natureza. O versículo vai dizer assim: os quais, tendo se tornado insensível, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Essa nova natureza, irmãos, ela precisa gerar em nós também o autocontrole. Daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu não posso fazer. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que nós conhecemos também, ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E eu faço um destaque aqui para a palavra no texto em que lemos sobre dissolução. E o que é dissolução? O que essa palavra quer dizer, irmãos? É quando a pessoa procura prazer no pecado a qualquer custo. Dissolução aqui é quando a pessoa está mergulhada e tem prazer no pecado. E ele usa a ideia aqui de insensível, o coração insensível, o coração endurecido. Literalmente, ele já está mergulhado no pecado. E uma vez mergulhado no pecado, ele vive essa vida dissoluta, buscando, irmãos, cada vez mais prazer e prazer e prazer, a qualquer custo. Vale ressaltar, busca prazer no pecado. No pecado. Ele se tornou insensível, para ele tanto faz como tanto fez. Ele não se preocupa mais com as consequências do pecado. Já não tem mais peso nenhum as consequências do pecado em sua vida. Ele não tem mais controle sobre o pecado. Ele se deixa levar, irmãos, pelo pecado. E a pior coisa que tem, irmãos, é quando nós perdemos o controle da situação das nossas vidas. Quando nós perdemos o controle dos nossos prazeres, das coisas que nós gostamos. E nem todas as coisas que gostamos é pecado, mas a maneira como nós, às vezes, nos deleitamos a ela torna-se pecado. E é quanto a isso que o apóstolo Paulo vem trazer para nós a ideia de controle, irmãos, não perder a sensibilidade entre aquilo que é santo e o que não é, entre aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Porque quando isso acontece, irmãos, quando nos deleitamos no pecado, quando temos prazer no pecado, a tendência natural é que a nossa vida venha à falência, até chegarmos na falência múltipla dos órgãos, num todo. Eu me lembro uma experiência rápida contar para os irmãos. Na empresa que eu trabalhava tinha um colega e ele precisou fazer, ele se sentiu mal, ele fumava muito, demais da conta, demais. E precisou fazer uma cirurgia, uma daquelas piores, aquela que rasga o peito daqui, aqui, e tem que rasgar também aqui a virilha por conta da veia. Acho que até o Ricardo fez essa, né? Ricardo não, né? Fugiu dessa, né, Ricardo? Eu sei que tem uma que tem que fazer para o coração, que tem que rasgar aqui, e ele precisou fazer, irmãos. E eu me lembro que quando ele voltou para a empresa, né? Até quem não era evangélico, irmãos, às vezes ficava cobrando dele, porque ele voltou e foi se contentando com aquilo. O que levou ele àquele ponto foi o cigarro. E o médico avisou a ele: se não parar de morrer, você vai. Se não parar de fumar, você vai morrer. E ele então voltou. Primeira semana bem, segunda semana bem, terceira bem, um mês bem. E escondidinho, o que ele começou a fazer? A fumar. Escondendo, talvez, da esposa, dos filhos. E no trabalho, às vezes, quando nós víamos, irmãos,
nós o advertíamos: rapaz, para com isso, você vai morrer. E era interessante que até quem não era evangélico falava isso para ele: você vai morrer. O médico não falou para você. E ele trazia consigo no corpo as cicatrizes, irmãos. Eu fui visitá-lo na casa dele. Resumindo a história, irmãos, antes dele morrer, ele precisou amputar uma perna, porque cada ida no médico, quando ele voltava cordeirinho, mansinho, passava-se 1, 2, 3 semanas, voltava para a prática do uso do cigarro. Até que chegou a morte. Pastor, todos nós vamos morrer um dia. É verdade, todos nós vamos morrer um dia. Mas ele adiantou o processo dele, irmãos? Adiantou. E eu estava pensando, irmãos, acerca desse ponto aqui, desse autocontrole. Ele não tinha mais controle, irmãos. A sua saúde estava definhando, mas ele não tinha mais controle. Ele não conseguia mais se controlar, irmãos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala para nós. O pecado, às vezes, irmãos, ele chega de uma forma em que a gente perde o controle. A gente não consegue dominar mais. E sabe o que é pior? Satanás sempre lança aquela ideia, aquela sementezinha diabólica, de dizer para você que você é capaz. Quando você quiser, você vai parar. Quando você quiser, você vai conseguir. Quando você, e você vai se envolvendo cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Não tem controle. Mas na igreja, o apóstolo Paulo fala para a igreja, para os gentios que estavam ali convertidos, dizendo para eles o seguinte: olha só, todas as coisas são lícitas a vocês. Como diz para nós também, nós podemos fazer todas as coisas, mas nem todas estas coisas nos convém fazer. E nem todas essas coisas podem também nos dominar. E principalmente, irmãos, o pecado. Principalmente o pecado. E ele usa também uma segunda palavra aqui, avidez. Ou seja, forte desejo, irmãos, de ter aquilo que não é seu de direito. Avidez. Uma associação perfeita para o pecado, né? Você não quer, mas você quer mais, você não mede. Parece que é aquela sensação de, aquele desejo proibido, né? De ter algo proibido. Parece que aquilo que é proibido parece que é mais prazeroso. E essa avidez aqui está relacionada a isso, irmãos. E é quanto a isso que o apóstolo Paulo nos adverte também, irmãos. Os crentes que estavam ali estavam convertidos, sim. Estavam na casa do Senhor, sim. Mas muitos deles haviam perdido o autocontrole. E serve para nós essa advertência também, irmãos, como está a nossa vida, como estão os nossos prazeres, como nós estamos nos deleitando, como nós estamos aproveitando. Há pecado que tem permanecido em nosso coração e nós estamos nos deleitando nele, não temos força de nos libertar dele, não temos tido controle sobre ele. Sozinho, com certeza, nós não teremos, nós não conseguimos. Mas temos ao menos buscado, irmãos, viver uma vida que agrade a Deus. Pedir a Deus para que Deus venha controlar os impulsos dos nossos corações, mesmo estando na casa de Deus. É a advertência que fica para nós nesta noite também, irmãos. Foi advertência junto à igreja em Éfeso. E o terceiro e último destaque que eu faço aqui, irmãos, é pela busca incessante. Versículo 21, 23 e 24. Mas o interessante do apóstolo Paulo é que ele tem um equilíbrio no trato, irmãos. Ele sabe advertir, ele sabe admoestar, ele sabe puxar a orelha, ele consegue, com as suas palavras, ele sabe tratar as questões com uma leveza tão grande. Veja no versículo 20, antes ele vai dizer assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, não foi isso que vocês aprenderam. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês foi porque vocês aprenderam de uma outra forma. Vocês aprenderam em Cristo. Vocês aprenderam em Cristo. E aí o versículo 21 ele vai dizer assim: se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos. Eu abro um parênteses aqui, nesse versículo.
vocês aprenderam em Cristo. Se é que, de fato, vocês aprenderam em Cristo. Como quem diz assim, eu, Paulo, eu espero que, de fato, vocês tenham aprendido. Eu espero que, de fato, vocês tenham compreendido isso. Vocês tenham aceito a instrução. Assim eu espero. E ele continua, segundo a verdade em Jesus. Eu espero que vocês aqui, em Cristo, tenham aprendido isso. Eu espero que vocês aqui, em Cristo, exercitem isso em vocês, busquem isso também para a vida de vocês. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos, que estar junto do corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo, isso é apenas dois passos da nossa caminhada cristã. Estar em comunhão, estar aqui na igreja, estar na transmissão, nos assistindo, é apenas dos passos da nossa caminhada cristã. É necessária essa busca incessante, irmãos. É necessário buscar cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Ou seja, é necessário buscar maturidade cada vez mais para essa nova caminhada, para essa nova vida cristã, para esse novo ser, para essa nova criatura. No versículo 22 ele vai dizer assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo a concupiscência do engano. Ou seja, no passado, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, busque renovar o seu entendimento. Busque uma renovação para a sua mente. O que é que tem ocupado a sua mente? Paulo também fala isso, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Nisso fazei o quê, irmãos? Nisso pensai. Nisso pensai. E às vezes nós perdemos tempo ou abrimos a nossa mente para tantas coisas, irmãos, como eu já falei aqui, vou repetir, que não edificam, que não ajudam. Mas que a nossa mente está aberta para essas coisas. E aí o apóstolo Paulo nos adverte, irmãos, o renovo agora no Espírito para esse novo entendimento. Entendimento este agora em Cristo, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade, irmãos. Como nós precisamos valorizar, irmãos, esse momento, para nos alimentarmos mais da palavra de Deus, para preencher mais a nossa mente, para preencher mais o nosso coração, porque é nela que nós encontramos resposta para os nossos problemas, soluções para os nossos problemas, irmãos, orientação para as nossas questões, é na palavra. E é por isso que nós precisamos buscar mais, nos enchermos mais, nos alimentarmos mais, cada vez mais e mais e mais e mais, aprendendo em Cristo, irmãos. Quanto mais nós aprendemos em Cristo, mais nós crescemos. Quanto mais nós aprendemos em Cristo, nós fortalecemos ainda mais esse novo ser, essa nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Quanto mais nós aprendemos em Cristo, irmãos, nós renovamos mais e melhor a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Nos renovamos praticamente em tudo. Renovamos as nossas vestimentas, irmãos, espirituais. Não essa roupa física aqui não, mas a nossa vestimenta espiritual. Colocamos uma nova roupagem. Passamos a ser um novo ser, passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir desta busca, irmãos. Como nós estamos precisando para esse tempo, desse novo, dessa renovação num todo. A começar pela nossa mente, que é quem rege, irmãos, o restante do nosso corpo praticamente. Como nós estamos precisando, irmãos, para esse tempo, renovar o nosso comportamento diante de Deus, renovar as nossas vestimentas espirituais, volto a dizer, não esta, mas o que nós não podemos fazer é estar na casa de Deus ainda com a roupagem velha. As coisas velhas já não pertencem mais, já não podem fazer mais parte das nossas vidas. É interessante que Jesus, quando chega, Lázaro já está morto. E quando ele chega no túmulo, ele pede para que tirem de Lázaro aquelas tralhas, os trapos que envolviam ele. Lázaro estava sendo despertado para a vida, mas as roupas que estavam envoltas no seu corpo eram roupas de morte.
Assim como nós estamos no corpo de Cristo, irmãos, e somos convidados para a vida, para a nova natureza em Cristo Jesus, nós não podemos ficar retidos com a velha natureza, com a velha vestimenta, com os velhos costumes. O Senhor, quando nos chama para viver esse novo, Ele nos chama para viver esse novo, mas de uma forma plena, completa. Assim eram os gentios que viviam, irmãos, na igreja em Éfeso. Muitos presos ainda na sua cultura. Assim, infelizmente, são alguns que ainda estão no corpo de Cristo, mas que estão presos. Mas o Senhor nos dá sempre uma oportunidade, irmãos, de renovo. Sempre uma oportunidade de viver o novo, de viver uma nova natureza, de adotar um estilo de vida, irmãos, novo, deixando o velho estilo de vida no passado, abandonado, e vivendo um novo em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fiquemos com essa primeira parte. Na semana que vem, na outra semana, o apóstolo Paulo já puxa mais um pouquinho a nossa orelha ali. Nós vamos dar sequência nesse capítulo. Mas por hoje ficamos com estas admoestações, essas orientações. Adotar um novo estilo de vida. Primeiro, renovando a nossa mente. Ocupando a nossa mente com aquilo que é valioso, com aquilo que é bom, com aquilo que produz algo genial para nós e principalmente para o reino de Deus, no nosso relacionamento com Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Não se prenda na vaidade do seu pensamento. Segundo, irmãos, o autocontrole. Controlar sempre os nossos desejos, passando longe do pecado, não deixando o pecado tomar conta do nosso coração. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convém que nós venhamos fazer. E por último, buscar incessantemente aprender mais em Cristo e viver também em Cristo. Amém, queridos?